Então aí com muita alegria no coração que nós vamos estar resolvendo aí mais uma questão aí da Sesgran Rio, que é o concurso da Caixa de 2008. Vocês que estão aí estudando para concurso, os nossos votos, né, para que você venha a cada dia mais ser uma pessoa mais estudiosa e mais atenta aos detalhes da matemática financeira. Para responder as questões dos números 1 e 2, utilize os dados da tabela abaixo, que apresenta as frequências acumuladas das idades de 20 jovens entre 14 e 20 anos. Um desses jovens será escolhido ao acaso, qual a probabilidade que o jovem escolhido tenha menos de 18 anos. Sabendo que esse jovem terá 16 anos ou mais. Essa questão, pessoal, de probabilidade é condicionada. Como que eu sei que é de probabilidades? Todo problema de probabilidade é muito fácil você saber que é de probabilidade. Vai ter a pergunta, qual a probabilidade? Certo? Pessoal, para interpretar bem esse problema, nós colocamos aqui na lateral os dados, porque nós temos que entender o que é essa tal de frequência acumulada, certo, pessoal? Frequência acumulada não é a frequência que acontece relativamente em cada idade. Por exemplo, até na primeira se a frequência acumulada até os 14 anos é 2, isso quer dizer o quê? Que tem duas pessoas com idade 14. Já no segundo dado, que é da idade de 15 anos, se a frequência acumulada é 4, não quer dizer exatamente que existem 4 pessoas com idade de 15 anos, porque a frequência é acumulada. É uma frequência acumulada, é a soma das anteriores mais a atual frequência que nós estamos estudando. No caso, nós estamos estudando agora a frequência de 15 anos. Então, se a frequência acumulada é 4, isso quer dizer que pessoas com 15 anos têm 2. Por quê? Porque a acumulada é a soma da anterior, que é 2, com a atual, que também só pode ser 2, para que a soma dê 4. Então, esse valor aqui de 4, pessoal, esse valor aqui, 4, é o valor da soma da frequência de 14 anos com a frequência de 15 anos. Então, quer dizer que a frequência de 15 anos só pode ser 2, para o total dá 4. Estão entendendo aí a diferença? Então, vejam aí, meus amigos, se a frequência acumulada até o 16 é 9... E nós já sabemos que com 14 anos tem 2, com 15 anos tem 2. Então, se a frequência até os 16 é 9, como eu já tenho 4 idades antes, então quer dizer que a frequência relativa dos 16 anos só pode ser quanto? Só pode ser 5. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, aí dando mais uma explicação aí para aqueles que não compreenderam da frequência acumulada, se a frequência acumulada de 15 anos é 4, não quer dizer que existem 4 pessoas com idade de 15. Quer dizer que a soma das frequências até o 15 anos é 4. Como nós temos 2 com 14 anos, então nós deduzimos que são 2 pessoas que têm idade de 15 anos. Colocamos aqui. Seguindo o mesmo raciocínio, se a frequência acumulada até os 16 anos é 9, e nós já temos 4 dados, então está faltando 5 para os 16. Se a frequência acumulada até os 17 anos são 12 e nós já temos 9 valores até o 16, então quer dizer, para 17 anos sobrou 3. E você vai fazendo isso sucessivamente, tá? Até o final. Aí você vai entender aí por que a gente colocou essa certa quantidade de valores. Agora nós vamos para a grande pergunta. Qual a probabilidade que o jovem tenha menos de 18 anos, sabendo que o jovem terá 16 anos ou mais? Nós marcamos aqui embaixo de vermelho, porque ele falou assim, sabendo que esse jovem terá 16 anos ou mais. Então nós marcamos de vermelho, então ele já disse, sabendo que esse jovem terá 16 anos ou mais. Então é fato, a solução, o nosso estudo vai estar dentro disso, porque ele já deu essa informação, sabendo que tem de 16 ou mais anos. Então as idades que estão valendo é as que estão de vermelho para o nosso estudo, certo? Agora, o ponto principal dessa questão diz assim, qual a probabilidade que o jovem escolhido tenha menos que 18 anos? Eu marquei de verde aqui, qual é aquelas idades que estão de acordo com o que ele está pedindo, que tenha menor que 18 anos, que são essas de verdes aqui. Eu coloquei em cima um tracinho de verde, marcando aquelas que se enquadra dentro do que ele está pedindo. Então, ele quer saber qual a probabilidade que o jovem tenha menos de 18 anos, sabendo que esse jovem terá 16 anos ou mais. Então, sabendo que ele vai ter 16 anos ou mais, é a parte de vermelho. E
e que ele tenha menos de 18 é a parte de verde. Só vai poder ser esses de verde dentro desse total de vermelho aqui. Dentro do estudo da probabilidade, nós vamos colocar a fórmula aqui. Que o conjunto A é daqueles que embaixo o tracinho. Agora o conjunto B é daqueles que têm idade menor do que 18, que é o que eu coloquei dessa cor amarelo, laranja aqui em cima, entendeu? Que é do 14 até o 17. Agora repara que o conjunto B ele nem entra na fórmula das probabilidades. Aqui está a fórmula da probabilidade, ó. Essa é a grande fórmula que a gente tem que entender. A probabilidade de B condicionada ao A não é a probabilidade de B, entendeu? Por isso que até a quantidade de elementos de B não nos interessa muito, mas é a probabilidade de B condicionada a A. É igual a probabilidade da intersecção de B com A com a probabilidade de A. Então nós vamos achar a probabilidade de B intersecção com A. Como é que acha a probabilidade de B intersecção com A? Basta eu dividir o número de elementos da intersecção de B com A, ó. O B é os tracinhos de vermelho. Perdão, os B é os tracinhos de vermelho. Os A é o tracinho de vermelho. Os B são os números que têm o tracinho laranja. A intersecção são aqueles que estão com verde. Então, é o número de elementos desse conjunto. Quantos elementos tem esse conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos colocar aqui 8 elementos de um total de quanto? De 20. Então, vai ficar 8 de um total de 20. NU é o número total de elementos, que são 20, né? Que são 20 pessoas que estão sendo estudadas. E a probabilidade de A ocorrer, ou seja, a probabilidade de que seja maior que 16, maior ou igual a 16 anos, eu tenho que pegar o número de elementos do conjunto A, que são os de vermelho, que dá 16, dividir pelo número de elementos do conjunto U, que é o total, que é 20. Para encontrar a probabilidade de B, repara só, que a probabilidade de B condicionado a A, né? Ou seja, tem que ter menor do que 16 anos, menor do que 18 anos, mas sabendo que a idade é maior que 16 anos. Então agora eu vou fazer a divisão. Eu já achei a probabilidade de B, da intersecção de B com A, eu vou colocar aqui, ó. Só coloquei na fórmula os dados que eu calculei aqui embaixo. Agora conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Pronto, resolvendo aqui, cortando 20 com 20, né? Vai dar o quê? 8 sobre 16. Conservamos a primeira fração, multiplicando pelo inverso da segunda. Vai ter 8, 16 com a letra B. Agora tem um jeito até mais fácil de fazer. Essa é a primeira alternativa. Vamos para a segunda, se você não entendeu essa. Pessoal, em vez de fazer tudo isso aqui que nós fizemos, a gente podia fazer essa fórmula aqui, ó, é a mesma que essa outra. Ó, a probabilidade de B condicionado a A é igual ao número de elementos de B intersecção com A com o número de elementos do conjunto A. Aqui a gente achou as probabilidades separado. Aqui a gente só vai colocar o número de elementos do conjunto, ó. O conjunto B intersecção com A é esse de verdinho, né? Que é a intersecção do B com A. Eu só preciso saber do número de elementos. O número de elementos desse que tem o tracinho verde são quanto? 8. Dividido pelo número de elementos que tem o tracinho vermelho, que são 16. Pronto, aí já achamos, olha como é fácil desse jeito. Só fazer isso aqui, a gente já encontra a resposta. E agora nós vamos para a terceira maneira, mais simples ainda. Agora, de repente, você assistiu esse vídeo até aqui e falou: nossa, quanta fórmula, quanta coisa eu tenho que decorar, eu não entendi muito bem isso. Mas acredite, você pode resolver isso aqui sem normas, sem regras, sem fórmulas, só você percebendo o seguinte, ó. Ele pergunta aqui: qual a probabilidade que o jovem escolhido tenha menos que 16 anos, sabendo que esse jovem terá 16 anos ou mais? Então a gente já sabe que ele vai ter 16 anos ou mais. Ou seja, são 16 idades possíveis que está dentro dentro desse requisito de ter 16 anos ou mais. Então basta eu colocar esse 16 aqui embaixo, ó. Desse total de 26, eu quero apenas aqueles que tenham idade menor que 18 anos. Então desse grupo aqui, quantos que tem idade menor que 18 anos? Dá um total de quanto? De 8. Porque probabilidade, pessoal, nada mais é do que a relação de um grupo menor em cima para um grupo maior embaixo, certo? Aí simplesmente bastava você fazer exatamente isso aqui que a gente fez, tá? Espero ter ajudado a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.